Graça e paz, queridos, que é o pastor Rick, da base do Reino de Brasília, e nós estamos aqui nessa transmissão para conversar com você e também para falarmos sobre um assunto que está na boca de todos, na boca do povo, né? Política, religião, eleição, essa coisa toda que tem gente que não aguenta mais ouvir nem falar. Não é fácil não. Porque nós estamos num momento de muita polarização, nós estamos num momento de muitas discussões e acaba se tornando um tema chato de ser abordado. Mas o fato de estar sendo chato não quer dizer que ele não é importante, é isso mesmo. Nós, como os cristãos, precisamos ter a clareza e a real noção do papel da política, do Estado, dos governantes e da igreja. Nós precisamos entender quem nós somos. Qual é o nosso reino? A que time que nós pertencemos? A gente anda nas ruas hoje, as ruas estão coloridas, azul, verde, amarelo, laranjado, tem cor para todos os gostos, mas qual que é a cor do reino? Qual que é a nossa cor? Qual que é a nossa raça? Qual que é a nossa tribo? E nós vamos falar isso hoje um pouquinho, aqui nesse podcast inicial. Nós estamos nos preparando para desenvolver mais e mais conteúdos e nós estamos começando hoje nesse bate-papo com você. Temos pessoas acompanhando ao vivo e você que está aí, que vai ouvir depois. Eu espero que essa palavra te abençoe e muito. E para isso nós estamos aqui cercados de quê? Da palavra de Deus. Bíblia, porque o caminho, a palavra que nos dirige é a Bíblia. O salmista Davi diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter é o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala sobre governo, sobre, governantes, sobre política, o que a Bíblia fala. E eu quero começar com um texto, está no livro de Romanos, capítulo de número 13. Romanos, capítulo de número 13. E eu quero que, se você tiver a Bíblia aí, então você pode acompanhar. Romanos 13 diz assim: todos, aspas, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Vou repetir: não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por Ele. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, isso mesmo. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si. A gente já começa num aspecto muito forte, que é o aspecto da submissão às autoridades. E você percebe que nos dias de hoje isso tem acontecido, assim, não tem acontecido. A gente vem com uma questão política e vem com a questão do país muito... o país está numa situação muito aguerrida, cada um com seus valores, as suas ideologias. Realmente nós estamos num momento de guerra, mas o que a Bíblia fala? Que nós devemos nos submeter às autoridades. O problema está exatamente aqui. Essas autoridades, elas são eleitas, escolhidas pelo povo. Então o povo escolhe as autoridades. E o fato do povo democraticamente escolher as suas autoridades, muitas vezes o povo, não entende a dimensão que essa autoridade governamental tomou. É porque quando um governante está numa disputa política, ele é um candidato. É alguém que se coloca à disposição, que coloca o seu nome com o seu grupo de influência, ele coloca o seu nome para ser referendado, aceito pela grande maioria, que é isso que o processo democrático nos traz. Porém, quando eu trago isso à luz da Bíblia, aquele candidato que é eleito, ele passa a sair de um plano normal, comum, para um plano espiritual. Ele passa a se tornar uma autoridade. E essa autoridade, ela passa a estar, sobre o condão da vontade de Deus. Pastor, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que, governantes ruins, governantes maus, perversos, governantes que têm, imposto sobre as suas nações regimes, totalitários, comunistas, entre outros. Esses também foram escolhidos por Deus? Sim, porque é a expressão do desejo, da vontade de um povo. Olha o que a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que clama ao nome do Senhor, se humilhar,
orar, converter dos maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei, curarei a sua terra. Perceba que a manifestação de Deus na terra, ela passa pelo clamor do seu povo. Então o que é a eleição? É o clamor de um povo. É a voz de um povo, é o povo que está desejando para si, que está buscando para si o desejo de ser governado por uma pessoa. Então ali a vontade de Deus se estabelece. As pessoas dizem assim, a voz do povo é a voz de Deus, todo mundo já ouviu esse ditado. Mas é um ditado muito sério, é uma declaração muito forte, porque é realmente isso que a palavra de Deus traz. O povo tem expressado, através do seu clamor, a vontade de Deus, e Deus tem atendido o desejo desse povo. Olha o que Romanos traz. Ele traz sobre a questão da submissão. E submissão é um tema que nós precisamos ter muita clareza no abordar. Quando eu pego as Escrituras e tudo aquilo que a Bíblia me traz, eu percebo que a gente, como povo de Deus, não se submete na totalidade ao que está escrito, determinado aqui em seu livro. Por exemplo, há um texto na Bíblia, os homens chegam para cobrar Jesus, para provar, colocar Jesus à prova, e eles, ali em Mateus 22, eles vão para cima de Jesus, perguntando se Jesus pagava ou não pagava impostos. Vamos ler esse texto? Mateus, capítulo 22, deixa eu ler para vocês, que aí vai dar um norte bem legal aqui para a gente. Mateus, capítulo de número 22, versículo de número 17. Mateus, capítulo 22, versículo de número 17. Diz-me, pois, que te parece, é lícito pagar tributo, imposto a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a malícia que estava no seu coração, disse, por que vocês estão me experimentando, seus hipócritas? Tentando me provar, mostrai-me a moeda do tributo. E lhes apresentaram um dinheiro. E ele lhe disse, de quem é essa imagem que está aí na moeda? E eles disseram, é de César. Então Jesus disse, então você dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Há uma separação aqui entre, o governo dos homens e o governo de Deus, entre o Estado e a religião. Eu preciso entender que a minha submissão a esse processo inteiro passa em me submeter a Deus e a sua vontade e obedecer os ditames, as regras do Estado. Eu sou alguém que obedeço, eu sou alguém que sigo as regras. Na Constituição, nós temos dos direitos e dos deveres, ok? A Constituição, quando você pega a Constituição, está lá, dos direitos e dos deveres. A Constituição traz claro, Constituição de 1988, traz claro isso. Dos direitos, eu tenho direitos, você tem direito, nós temos direito, mas também nós temos deveres. E para que eu vá bem na minha vida, eu preciso cumprir os meus deveres. Quando a Bíblia fala da submissão, quando a Bíblia fala que eu tenho que me submeter, é porque eu tenho deveres. E o cristão precisa entender que ele precisa cumprir com os seus deveres. Mas a taxa de imposto, a taxa de desemprego está isso é manifestação daquilo que eu fiz através do meu voto. Então a nação vai viver aquilo que o seu voto vai expressar. A palavra do Senhor fala, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Olha que interessante, está dizendo que quando Deus é o Senhor dessa nação, essa nação é feliz. Pastor, e se Deus não for Senhor dessa nação, e se eu morar num país onde os governantes não servem a Deus, você precisa cumprir com os seus deveres. Isso é uma regra de todo cristão, porque Deus não vai sair quebrando as leis que foram oriundas de costumes e de decisões coletivas, Ele não vai sair quebrando essas leis. Ele vai nos colocar na seguinte posição. Primeiro, nós não somos cidadãos dessa terra, mas nós temos que cumprir as obrigações que os homens dessa terra estabelecem através de uma escolha coletiva. Está claro isso? Então, se a nação caminha para uma escolha de governantes, presidentes, senadores, deputados federais, vou falar um pouquinho sobre essa divisão, que às vezes as pessoas fazem uma confusão. Eu preciso entender que o conjunto de regras que são colocadas, elas nasceram da escolha ou da omissão que nós tivemos. Escolha ou omissão.
Ou você manifesta uma escolha, ou você arca com a consequência da sua omissão. Uma pessoa me disse, certa feita, um ditado eu achei interessante. Ele disse assim, eu não sei de quem é essa frase, vou repetir aqui, não sei quem foi o famoso filósofo, que eu não sei de quem é a frase, que disse isso. Quem não gosta de política será governado por quem gosta. Na verdade, essa frase precisa ser melhorada. Quem não gosta de se envolver com o processo de escolha vai ser governado pelas pessoas que escolheram ou por outras escolhas que lhes são impostas. Ou seja, se você não quer participar do processo de escolha, depois você não pode reclamar de quem foi escolhido. Se você não quer participar do processo da escolha, você depois não vai poder se queixar de quem foi escolhido. É o ditado de que quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Porque política misturou o processo eleitoral, das disputas políticas eleitorais com um processo de governo. E a gente precisa esclarecer que o Brasil ele tem 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Do Poder Judiciário, nós temos o Supremo Tribunal Federal, com os seus ministros, trabalhando ali para velar pela Constituição Federal. Essa é a missão dos ministros. Tudo que extrapolar a isso não é função dos ministros. Eles estão ali para zelar, para velar, para que a Constituição brasileira seja cumprida na sua íntegra, porque foi uma escolha, foi uma decisão da nação, foi um instrumento, a Constituinte foi um instrumento para se redigir a Carta Magna. Então nós caminhamos debaixo da Constituição. Essa é a função do Supremo. A função do Executivo é o presidente da República e os seus ministros. Eles trabalham para colocar em prática as ações que vão gerar benefícios, atender a sociedade, atender a comunidade. Eu costumo dizer que o Poder Executivo é um grande síndico que vai trabalhar ali para cuidar dos interesses coletivos do mundo jurídico. Eles falam do interesse difuso, mas é do interesse coletivo da sociedade. Então, o Poder Executivo, eles são os grandes síndicos. É o presidente da República, através dos seus decretos, através da composição dos seus ministros, dos seus secretários, e eles vão trabalhar para que a nação possa andar, evoluir. São os problemas do dia a dia, saneamento básico, saúde, educação, moradia. Isso faz parte do conjunto de ações do Poder Executivo. Ok? E o Poder Legislativo, quem são? São os deputados, senadores, que eles estão ali redigindo as leis. Eles são um instrumento que acolhem as demandas da sociedade, transformam em lei, fiscalizam as ações do Executivo, estão ali fiscalizando também as ações do Legislativo, participam dos 3 poderes, eles participam em uma dimensão em que um observa e acompanha as ações dos outros de forma harmoniosa, ok? Então, eu tenho para isso um regramento, eu tenho uma submissão, mas tudo isso, para o Poder Executivo, para o Poder Legislativo, nós agora separamos o Poder Judiciário, mas para o Poder Executivo e Legislativo, nós precisamos eleger governantes. Vamos dar uma caminhada aqui na Bíblia? Dá uma pausa aí, Atos 5:29. Atos 5:29. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Atos, capítulo 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Diz assim: Pedro e os apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Vou repetir. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Há aqui a divisão de quem nós somos. O povo de Deus tem um rei. O seu rei se chama Jesus. Que o seu reino não é deste mundo. Nós estamos neste mundo apenas por um tempo.
tempo, por um período. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, diz que nós somos embaixadores de Cristo. 2 Coríntios 5, 20. Pastor, o senhor só está dizendo que nós não somos deste mundo, mas ao mesmo tempo devemos nos submeter e obedecer ao regramento dessa terra. Eu não estou entendendo como é que é o nosso papel nisso tudo. E é aqui que eu quero entrar. É exatamente aqui que eu quero entrar. Pastor, se nós temos direitos, nós temos deveres como cidadãos naturais dessa terra, brasileiros no Brasil, sabe, americanos nos Estados Unidos, russos na Rússia, se cada país tem os seus povos, tem ali os seus direitos como povo, como é que o cristão deve influenciar? Como é que o cristão deve se portar? Como é que o cristão deve fazer essa separação? Vamos aqui na Bíblia? Vamos ler aqui um texto que diz, 1 Pedro, vou ler aqui na King James, 1 Pedro 2,17, tá bom? 1 Pedro 2,17, vou ler aqui na Bíblia King James. Honrai a todos os homens, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao rei. É forte esse texto, hein? Meu Deus, vou ler de novo. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 17. Honrai a todos os homens, amai a fraternidade, temei apenas a Deus, mas honrai ao rei. Vamos repetir isso aqui, esses 4 aspectos. Honrai a todos os homens, amai a fraternidade, temei a Deus e se sujeitem e honrem ao rei. Olha que aspecto interessante essa primeira carta de Pedro no capítulo 2 nos traz. E aqui nós vamos falar sobre a posição do cristão, ok? A primeira posição que eu quero trazer para você, que é a posição do cristão, é o respeito. Se você estiver anotando, se você estiver prestando atenção, a primeira posição que eu quero trazer, qual que é a posição do cristão? É o respeito. Essa é a posição inicial do cristão. O cristão respeita a todos os homens. Nós não estamos em guerras com os nossos irmãos. Nós não estamos em guerra com os nossos amigos, com os nossos vizinhos. Nós não fazemos parte de uma facção política. Nós não fazemos parte de partido político. Nós fazemos parte do reino. E a primeira advertência que eu quero trazer a você: o cristão deve respeitar a todos os homens. Você pegou isso aí? Você pegou isso aí? Primeira posição, respeito. O cristão deve respeitar a todos os homens, porque nesses dias a gente está vendo que as pessoas estão muito afloradas em suas convicções políticas, mas estão expressando muito mal o reino de Deus. Primeira lição, respeito. Na minha época de criança, a gente tinha um ditado que dizia assim: respeito é bom e conserva os dentes. Porque a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Nós não estamos para ficar entrando, sabe, em guerras, sabe, tão afloradas. Eu percebo alguns discursos de alguns pastores, de alguns líderes, de alguns padres, sabe, um discurso, sabe, baseado no ódio. Não, irmãos, não é baseado no ódio, é baseado no respeito. A convicção da igreja, qual que é a convicção da igreja? Qual que é a convicção do cristão? Em quem nós iremos votar? Quem é a nossa opção? A nossa opção é aqui, quem defende a vida, quem defende os valores da família, quem defende, sabe, a propriedade privada, quem defende a livre manifestação da expressão, quem garante o que a Constituição está falando. Toda essa introdução que eu dei foi para chegar aqui. E se faz hoje, nos dias de hoje, necessário o respeito. Nós precisamos respeitar as pessoas. Se a pessoa tiver uma posição diferente da minha e ela não entender, e se as minhas palavras não conseguem provocar nenhum tipo de mudança, eu não tenho que desrespeitar a pessoa, eu não tenho que entrar em guerra com a pessoa. Lucas capítulo de número 15, deixa eu ler um texto aqui para vocês, deixa eu pegar uma Bíblia aqui, vou pegar outra Bíblia aqui, Bíblia de palavras-chave aqui, Bíblia de estudo, deixa eu ler aqui o que está lá em Lucas capítulo de número 15,
Lucas, capítulo de número 15, Lucas 15, versículo de número 1, deixa eu ler para vocês aqui. Diz assim: se chegavam a Jesus todos os povos, publicanos, pecadores, pessoas de má fama, para o ouvirem. Quem se aproximava de Jesus? Publicanos, pecadores, prostitutas, para ouvirem. Versículo 2. Os fariseus e os escribas murmuravam, reclamavam, dizendo: como é que este homem pode se sentar com pecadores? Como é que ele pode parar para comer com pecadores? Perceba, as pessoas sempre terão uma opinião em relação àquilo que você está fazendo ou em relação àquilo que você não está fazendo. Então, o que tem que haver entre nós é respeito. Jesus não vai ficar batendo boca com o publicano. Jesus vem aqui cumprir um propósito, e o propósito da igreja é cumprir o seu propósito, é cumprir o propósito de Jesus. Eu falei lá, nós não somos deste mundo. Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Existem os deveres, existem os direitos, mas nós não somos deste mundo. Como é que a gente quer, a igreja redentora do Senhor Jesus, quer levar as pessoas a Deus, se eu não consigo respeitar? Então a primeira coisa que eu quero declarar nesse momento com você é: você precisa aprender a respeitar uma posição contrária à sua. Você precisa aprender a respeitar. Se a pessoa não quer, as pessoas rejeitaram o ensino de Jesus. Ele falou: olha, batem aí a poeira das sandálias dos pés de vocês e vamos para uma outra terra. Olha, tem gente que não vai aceitar o nosso evangelho, mas tem gente que vai ser transformada por ele. Então a gente não tem que ficar entrando nesse embate, sabe? São os nossos irmãos. São nossos irmãos. Vamos respeitar. Primeira coisa, honrai a todos os homens. Respeitem a opinião contrária das pessoas. Segunda coisa, amor fraternal. Irmãos, se o respeito se faz necessário, o amor muito mais. O amor muito mais. Esse espírito de ódio, de vingança, isso não vai levar ninguém a nada. Isso não vai convencer coração de ninguém. Jesus conquistava as pessoas pelas manifestações de amor. Jesus passava, e a palavra do Senhor fala que o coração de Jesus ficava constrangido, sabe? Essa reciprocidade, essa coisa de aproximar as pessoas. Olha, irmãos, nesses dias nós precisamos estar muito atentos. Tem muitos políticos, tem muitos, sabe? Eu tenho uma posição colocada, é uma posição firme que eu tenho em relação a isso. Eu não apoio líder evangélico, católico, espírita. Eu não apoio líder, alguém que está na posição de liderança, que quer utilizar o seu título para disputar cargo público. Eu não concordo, eu não aceito. Eu posso ser o padre fulano de tal, não concordo. O apóstolo fulano de tal, não concordo. Bispo Zé, não concordo, está errado. Se a pessoa quer disputar um cargo público, ele deixa o título eclesiástico de lado e assim vai disputar com o seu CPF, com o seu nome. Fulano de tal, se ele tem um trabalho junto à igreja, junto à arquidiocese, junto à comunidade, ótimo, é uma bênção. E é isso mesmo, o evangelho é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, mas não use o seu título. Não use, sabe, o seu condão eclesiástico como bandeira. Está errado. Está errado isso, não está certo. Davi, quando cuidava de ovelhas, ele era pastor lá no campo. Depois ele se torna rei. Ele não é mais o pastorzinho, ele é o rei Davi. Davi tocava a harpa lá com as ovelhas, tocava a harpa para expulsar o demônio de Saul, mas quando Davi sentou no trono, parou de tocar a harpa, foi cumprir a função real. Há uma responsabilidade muito grande em cima de líderes que muitas vezes querem se valerem do seu título para se beneficiar, sabe, numa corrida política. Está errado, está totalmente errado, eu sou totalmente contra. Quer ser candidato, eu até respeito muito a posição de alguns pastores, que são candidatos e não usam um nome. Ele é pastor, mas não está lá, pastor tal. Não, o nome dele. Ele tem uma função eclesiástica como pastor, ele tem uma função eclesiástica como padre, mas ele não usa o título. E eu não voto em quem usa título. Eu voto em quem tem trabalho, não é quem tem título. Título não leva ninguém a nada. Então, é muito importante eu entender que eu preciso respeitar, mas eu preciso também amar as pessoas. E amar não é controlar. Amar não é controlar. Vamos aqui na Bíblia? Amar não é controlar. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5.
versículo de número 1. Gálatas capítulo 5, versículo de número 1. Foi para a liberdade em Cristo que Ele nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter a nenhum jugo de escravidão. O amor liberta, o amor não escraviza. Se o seu líder está obrigando você a votar nele, ele está errado. Não vote, o amor liberta. Ninguém é obrigado a escolher por você. O voto é um sufrágio universal, você tem liberdade de escolher. Escolha a partir dos princípios e valores da palavra. O que a Bíblia diz que um bom líder tem que ser? O que a Bíblia diz que tem que ser as características de um bom líder? Ok? Então, primeiro, eu preciso honrar, respeitar a todos os homens. Segundo, eu preciso manifestar o amor fraternal. Não é sair dando porrada nos outros na rua, não é sair agredindo as pessoas na rua. O nosso reino não é neste mundo. Jesus ensina, se te bater numa face, dá a outra face. Ah, pastor, mas eu sou... Irmão, é o evangelho, ok? Vai ficar te ofendendo, você não vai ficar batendo boca na internet. Essa coisa, sabe essa coisa? É claro, se atacou a sua honra, você tem que se defender. A Constituição está aí para isso. A justiça está aí para isso, garantias, deveres e os direitos, percebeu? Nós estamos dentro do nosso direito. Se houve uma difamação, use o seu direito, mas aplique o amor fraternal. Terceira coisa, temei a Deus. Primeira, respeite os homens. Segunda, manifeste o amor. Terceira, terceira, tema a Deus. De Deus ninguém zomba. Tem muita gente usando no nome do Senhor em vão. Maldito todo aquele que usar o nome do Senhor em vão. O nome do Senhor é santo. O nome do Senhor não é propaganda política. Temos que temer ao Senhor. E o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Tem muita gente fazendo besteira porque está usando o nome do Senhor de forma vulgar, profana, e está comparando o nome do Senhor a momento do político, a momento de Estado. Está errado. Eu vim aqui dizer, está errado. O nome do Senhor é santo. Nós precisamos temer o nome do Senhor, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós precisamos temer a Deus. Precisamos entender que o Senhor é o Senhor. Ele não é um garoto propaganda, Ele não é um menino de recado. A Bíblia fala que Deus não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. E nós precisamos nos convencer e entender que a sabedoria está exatamente em temer ao Senhor. E é o poder das suas escrituras. Quarta e última coisa para finalizar: honrem ao rei. Nós então vimos numa jornada de respeitar as pessoas, de manifestar o amor fraternal, de temer ao Senhor e, por último, honrar ao rei. O que é honrar ao rei? É honrar o objeto da escolha coletiva de uma nação. É por isso que esse momento eu resolvi fazer essa live e estar aqui com você, para te chamar a atenção para isso. Nós estamos em um momento, decisivo para a nossa nação, decisivo para as próximas gerações, decisivo para o futuro do Brasil. Então nós precisamos entender, pastor, em quem o Senhor vai votar? Quer anotar? Primeiro, eu irei votar em quem caminha debaixo da justiça. Porque a Bíblia fala, quando o justo governa, o povo se alegra. Não está dizendo quando aquele que tem título de obreiro, de pastor, de diácono, de apóstolo, de padre, quando ele tem título de alguma coisa, ele governa. Não é título. Quando o justo governa, o povo se alegra. Então, pastor, quem você vai, votar? Primeiro, aquele que tem uma vida de retidão. Aquele que tem uma vida e resultados de retidão. Então, eu não vou votar em título. Título para mim não quer dizer nada. Eu quero ver resultado do que você plantou a sua vida inteira. Gente, quem não fez até agora não vai fazer daqui para frente. Quem não fez até agora não vai fazer com um mandato.
Quem não fez até agora não vai mudar a vida de ninguém daqui para frente quando tiver um mandato. Não caia em discurso político, em politicagem, em palavrazinha de sabedoria, em neurolinguística, em capacidade de manipulação coletiva. Não caia nisso. Se você tem um líder evangélico e tal, eu quero falar agora para os evangélicos porque eu sou evangélico. Se tem um líder evangélico que não fez nada, ele não vai fazer nada na política. Nada. Porque quando ele tiver poder, ele vai se corromper. Não eleja. Não eleja quem não tem história. Não eleja quem não fez. Davi foi escolhido rei porque ele tinha as qualificadoras. Ele estava preparado, qualificado, ele tinha resultado. Ele já tinha matado o urso, já tinha matado o leão, mas também tinha cuidado das ovelhas do seu pai, foi obediente à casa do seu pai, foi submisso à casa do seu pai, respeitou as autoridades, era servo dos seus irmãos. Então Deus viu em Davi um coração. Se esse líder que está pedindo o seu voto não tem história, não vote nele. Líder que não procura as pessoas para pedir perdão, líder evangélico que não se submete ao coração das ovelhas, líder que não visita, líder que não cuida do povo, quando tiver em posição de poder, vai manifestar a ganância que já está dentro dele escondida. Não eleja, em nome de Jesus. É melhor você eleger alguém que não é cristão, mas tenha temor a Deus. E muitas vezes ele não manifesta a religião, mas ele manifesta o temor a Deus. Muitas vezes ele não está dentro de um prédio religioso, não está dentro de um prédio evangélico, cristão, de uma church, de uma igreja, de uma paróquia, mas ele manifesta através de quê, pastor? Da sua família, da sua casa, da sua empresa, dos seus negócios. Irmãos, a manifestação de justiça não é só pregação de domingo à noite, não. Não é só palavra de persuasão humana, não. Manifestação de justiça são os frutos. Pelos frutos, se você conhece a árvore, entendeu? Tem muita gente que não tem fruto, mas quer o seu voto. Não vote, não eleja, vai ser maldição para a nossa nação. Ah, mas ele é uma bênção no altar, mas é um péssimo esposo, um péssimo marido, um péssimo amigo, não paga suas contas, tem seu nome sujo e não é um bom cidadão. Lembra dos direitos e dos deveres. Então fica aqui essa dica. Então quando o texto finaliza, honrem ao rei. É porque, para que essa honra aconteça, nós temos que escolher os governantes certos. Nós temos que escolher para as posições de poder as pessoas certas. Então eu quero finalizar aqui dizendo, neste momento, analise não apenas as propostas, analise o passado. Quem foi? O que fez? O que falou? O que disse? Como é que é o retrospecto? O que as pessoas em redor dele dizem dele? Escolha pessoas que defendam a vida, os valores da família, que defendam, sabe, as crianças, que defendam os jovens e que, acima de tudo, já tem história nessa cidade e nessa nação. Que Deus te abençoe. Nós vamos ter a continuidade desse momento e espero você no nosso próximo encontro. Não se esqueça, fica na base. Olha, a gente vai postar em todos os canais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, Base do Reino Oficial. Um beijo, a gente se vê no próximo.